Vamos começar a leitura do livro A Sala de Aula Inovadora: Estratégias Pedagógicas para Fomentar o Aprendizado Ativo. É um livro de Fausto Camargo e Tuine Daros. Os autores, vamos falar um pouquinho dos autores. Fausto Camargo, ele é administrador, ele é mestre em Ciências Sociais pela Unisinos, especialista em gerenciamento de micro e pequenas empresas pela Universidade Federal de Lavras, possui MBA em Gestão de Aprendizagem pela Faculdade União das Américas, atua há mais de 10 anos na educação superior, com experiência em instituições públicas, privadas e de terceiro setor. Atualmente, é professor coordenador do curso de administração da Uniamérica em Foz do Iguaçu. Tuine Daros é pedagoga, mestra em educação pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, especialista em fundamentos filosóficos e políticos da educação pela UniOeste e em alfabetização com ênfase em letramento pela Universidade Castelo Branco. Possui MBA em Gestão de Aprendizagem pela Uniamérica, sócia fundadora da Tessera Educação, atua na docência da Educação Básica e Superior, Gestão e Inovação Pedagógica, Metodologias Ativas, Ensino Híbrido e Tecnologias Educacionais. Vamos começar pela apresentação do livro. Vai ser uma leitura mesmo, uma leitura com algumas explicações. Não se fala em outra coisa no meio educacional. Mudança é a palavra de ordem. Metodologias ativas, inovação, competências, novas tecnologias, tudo para se fazer diferente do que se fazia no passado. Mas será que precisamos mesmo mudar? Afinal, todos nós fomos formados no modelo tradicional e estamos desempenhando nossos papéis profissionais de modo mais ou menos relevante. De fato, o modelo tradicional serviu a um propósito e foi efetivo até certo ponto. No entanto, o acesso universal à informação, proporcionado pelo advento da internet e das mídias digitais, transformou radicalmente a sociedade e, com ela, a forma de se relacionar, consumir, trabalhar, aprender, até mesmo viver. Como se não bastasse, o desalinhamento entre o modus operandi da educação básica e superior e a dinâmica da sociedade tecnológica atual, as pesquisas da neurociência aplicada à educação vêm demonstrando exaustiva e insistente há mais de 2 décadas que a estrutura neurofisiológica que sustenta a aprendizagem não está sendo corretamente estimulada com as atuais metodologias educacionais. Nesse novo contexto, a educação não pode permanecer a mesma. Ficar como está já não é mais possível, sequer é tolerável, muito menos inteligente. O que serviu no passado não obrigatoriamente servirá no presente e certamente não será adequado no futuro. Hoje, um estudante de curso superior, ao se formar, é capaz de lembrar em média 40% do que lhe foi ensinado, mas não é capaz de colocar em prática nem 10% desses ensinamentos. Se no passado era aceitável sair da faculdade com uma boa base teórica, para depois, na vida profissional, aprender a realidade prática e a real aplicação das teorias, hoje isso não é mais justificável, muito menos desejável. Mudar o discurso é fácil, implementar a mudança, não. A sala de aula tradicional, baseada na hegemonia da aula expositiva, ainda é uma grande barreira a ser vencida para que a qualidade da educação melhore. Mas o que há de errado com a aula expositiva, que vem formando inúmeras gerações de profissionais com relativo sucesso? Ela é uma ótima maneira de ensinar, mas uma péssima maneira de aprender. Em uma exposição,
O estudante sai com a falsa impressão de que aprendeu muito, mas na verdade aprendeu quase nada. Ele apenas teve contato com muitas informações, pode até tê-las compreendido, mas isso não significa que tenha aprendido, pois o aprendizado efetivo exige a aplicabilidade do conhecimento compreendido para que ele possa ser cognitivo e mnemonicamente fixado de forma indelével. A aula expositiva é um elemento necessário no contexto educacional, mas deve ser complementar e secundária no processo de aprendizagem. A conscientização dessas premissas, junto aos educadores, tem levado um crescente interesse pela compreensão das chamadas metodologias ativas de aprendizagem, que nada mais são do que métodos para tornar o estudante protagonista do seu processo de aprendizagem e não mais elemento passivo na recepção de informações. No âmbito do trabalho, seja qual for a área de atuação ou o nível hierárquico do cargo-função, todo profissional precisa ser capaz de aplicar adequadamente seus conhecimentos em suas atividades laborais, de resolver novos problemas, de planejar, monitorar e avaliar seu desempenho, de interagir e atuar com a equipe de trabalho e de comunicar suas ideias a públicos variados. Para isso, é imprescindível que em sua formação acadêmica o estudante tenha oportunidade de desenvolver tais competências, o que certamente não será atingido com aulas expositivas. Se entendemos que ser competente é ter a capacidade de agir, mobilizando conhecimentos e habilidades com vistas à tomada de decisão e resolução de problemas diante de uma realidade complexa, precisamos de ferramentas pedagógicas que oportunizem ao estudante a experiência de agir a partir do conhecimento estudado e, para tal, a prática pedagógica deve deslocar o foco do ensino de conteúdos para focar o desenvolvimento das competências. As atividades pedagógicas de uma instituição de ensino devem ser orientadas a apresentar forte contextualização e correlação com a realidade, com o intuito de aplicar conteúdos efetivamente significativos para o desenvolvimento de competências úteis e necessárias à realização profissional e pessoal do estudante. Aprender de maneira isolada não confere ao aluno a capacidade de aplicar o conhecimento. Para ser capaz de transferir conhecimento às situações reais, os estudantes precisam aprender as estratégias cognitivas e os procedimentos inerentes a cada aplicação do conhecimento. Ou seja, precisam desenvolver a competência. Nada melhor para desenvolver as estratégias cognitivas e habilidades correlacionadas do que a necessidade de solucionar ou resolver um desafio ou um problema real e autêntico, utilizando metodologias ativas de aprendizagem. Neste livro, os professores Fausto Camargo e Tuine Edaros atendem às expectativas da comunidade docente da educação básica e superior, e eles descrevem 43 metodologias ativas aplicáveis ao dia a dia da sala de aula, de modo claro, simples e direto, permitindo sua aplicação imediata por todo professor que se interessar na evolução do aprendizado dos seus alunos. O mais interessante é que a descrição das estratégias metodológicas não se limita a um exercício teórico. Os autores vivenciaram a aplicação de praticamente todas essas estratégias junto a alunos de diversos cursos de graduação da Faculdade Uniamérica e também junto a alunos de educação básica de escolas parceiras. Desse modo, adquiriram legitimidade moral para falar do tema, própria de quem vivenciou as dificuldades e os desafios de colocar em prática elementos diferentes dos tradicionalmente utilizados na academia. A riqueza na relação de estratégias metodológicas, aliada ao uso prévio dessas metodologias, que são oferecidas ao leitor, que já são testadas, faz de a sala de aula inovadora Estratégias Pedagógicas para Fomentar o Aprendizado Ativo um excelente guia ao uso de metodologias ativas para todos os professores
que ingressam no desafio de mudar para melhorar a educação. Então, basicamente, na apresentação, ela fala que mudança é a palavra de ordem, já faz uma crítica ao ensino do modelo tradicional, né? Fala que a sala de aula tradicional, que é baseada na aula expositiva, ela é uma barreira a ser vencida, né, para que a qualidade da educação melhore, né? Ele faz um questionamento dizendo qual o problema da aula expositiva, né? Já que muitas gerações de profissionais aprenderam assim e hoje desempenham suas funções com sucesso. Ele já fala que a aula expositiva é uma ótima maneira de ensinar, mas uma péssima maneira de aprender. Os alunos eles acabam ficando com a falsa impressão de que eles aprenderam alguma coisa. Porém, ele fala que a aula expositiva ela é sim necessária no contexto educacional, porém, ela tem que ser secundária e complementar no processo de aprendizagem. Já as metodologias ativas são métodos que fazem que o estudante se torne um protagonista do seu processo de aprendizagem, que ele não seja mais um elemento passivo dentro do ensino. O livro ele traz 43 metodologias testadas, tá? Aplicáveis no dia a dia na sala de aula, e o livro não se limita ao conhecimento teórico, ele é um guia, é um guia de metodologias para os professores usarem em sala de aula. Vamos ao prefácio, o prefácio dos próprios autores. O grande desafio deste momento histórico é a prática de metodologias que possibilitem uma praxis pedagógica capaz de alcançar a formação do sujeito criativo, crítico, reflexivo, colaborativo, capaz de trabalhar em grupo e resolver problemas reais. As metodologias ativas de aprendizagem desenvolvem-se nesse contexto, com a alternativa necessária a essa finalidade. As metodologias ativas elas se baseiam em formas de desenvolver o processo de aprender, utilizando experiências reais ou experiências simuladas, visando resolver os desafios na prática social ou profissional em diferentes contextos. Ao utilizar as metodologias ativas, problematizar a realidade como estratégia de ensino e aprendizagem viabiliza a motivação do discente, pois, diante do problema real, ele examina, reflete, relaciona e passa a atribuir significado às suas descobertas. Nesse sentido, aprender por meio da resolução de problemas de sua área é uma das possibilidades de envolvimento ativo dos alunos durante o processo formativo. O livro, A Sala de Aula Inovadora, ele foi escrito com o intuito de fomentar a aplicação de metodologias ativas de aprendizagem nas salas de aula. Então, só vou clicar aqui, foi escrito, intuito, fomentar a aplicação de metodologias ativas de aprendizagem nas salas de aula, objetivando a sua inovação pedagógica. Desse modo, objetiva-se fornecer aos professores métodos, processos ou recursos práticos para o uso de metodologias ativas em sala de aula. A obra ela é uma síntese, né? Ela apresenta uma síntese de experiências aplicadas por nós, dois professores que desenvolvem estratégias de metodologias ativas de aprendizagem, de uso educacional e corporativo. Tais estratégias vêm sendo desenvolvidas e aplicadas com sucesso em diferentes salas de aula de educação básica e também do ensino superior, bem como na educação não formal. Essa formação
para e por meio de novas metodologias de ensino e aprendizagem, alinha-se ao compromisso da Uniamérica, primeira faculdade do Brasil com cursos de graduação e pós-graduação integralmente desenvolvidos com base em metodologias ativas, baseada na interdisciplinaridade, na inovação e no uso dos mais variados e atuais recursos metodológicos e tecnológicos. Organizado em duas partes, a primeira parte é constituída por 3 capítulos introdutórios e argumentativos sobre a inovação em sala de aula e o uso de metodologias ativas de aprendizagem. A segunda parte concentra-se nas estratégias pedagógicas para o aprendizado ativo. São descritas 43 estratégias organizadas de modo sequencial, apenas para melhor exposição ao leitor. Portanto, cabe ao professor definir a sua aplicação, podendo usá-las de modo isolado ou simples, por exemplo, uma por aula, ou combiná-las de acordo com a demanda da aula e a complexidade do tema a ser trabalhado. As estratégias pedagógicas, elas também podem ser classificadas como avaliação formativa do aprendizado, investigação de problemas, solução de problemas, textos e casos. São essas as estratégias. Isso aqui pode ser uma questão de concurso, Segundo o Twin Barros e não sei quem, no livro A Sala de Aula Inovadora, as estratégias pedagógicas também podem ser classificadas como... Aí pode ser isso aqui, avaliação formativa do aprendizado, investigação de problemas, solução de problemas, textos, casos. Vamos lá, fala um pouquinho de avaliação formativa do aprendizado. Pode ser feita de modo integrado, de modo colaborativo ou participativo. A investigação de problemas pode ser por depuração, análise e investigação. A solução de problemas pode ser por tomada de decisão, escolha, criatividade e construção de artefatos. Os textos, eles servem para facilitar a interpretação, o entendimento e o emprego de textos, sejam científicos ou não. E os casos, eles são usados para análise e estudo sistemático de estudos de casos. Outro sim, buscou-se apresentá-las de modo uniforme, seguindo um padrão ou uma estrutura didática contendo introdução, competência, sequência didática, recomendações e exemplo. Então vamos lá. Primeiro vai ter uma introdução, que vai ser uma breve apresentação da estratégia, bem como a apresentação dos objetivos e benefícios. Depois as competências, que são as possíveis habilidades e competências a serem desenvolvidas nos alunos com o uso de estratégia. Depois vai haver a sequência didática, que é um processo, um procedimento passo a passo da aplicação e uso da estratégia pelos autores. Depois vai ter uma parte de recomendações, que são outras formas de aplicação ou perspectivas complementares à estratégia. E, por fim, o exemplo, que é um quadro, uma tabela ou figura que vai exemplificar o recurso ou emprego da estratégia pedagógica. As estratégias podem ser combinadas e adaptadas a diferentes contextos. Assim, por exemplo, pode-se usar uma estratégia voltada para a resolução de problemas com um texto científico, com um estudo de caso ou com uma unidade de aprendizagem. A limitação de seu uso deve ser determinada pelo docente durante o planejamento da aula. É importante considerar ainda que, independentemente da implementação de um modelo ou de uma nova estratégia inovadora, toda a prática educativa deve ter um caráter intencional e necessita de planejamento e sistematização. Nesse sentido, é fundamental que seja explicitada a concepção de educação, que se tem como elemento norteador. Educação como elemento norteador, ou seja, é preciso ter clareza de qual é a função social da escola e da universidade para a qual se ensina e quais resultados são esperados por meio do ensino. Ao final do livro constam as referências utilizadas na obra,
que servem também como subsídio ou material complementar, uma vez que a lista inclui livros gerais sobre metodologias ativas e estratégias pedagógicas. Desejamos que este livro sirva como importante recurso para o aprendizado ativo dos alunos, para o desenvolvimento de competências e habilidades pessoais e profissionais, fomentando a motivação e o prazer de aprender e colaborar para o processo de ensino e aprendizagem em sala de aula. Então, aqui o prefácio dos dois autores falam que um grande desafio de hoje é implantar metodologias que alcancem a formação de um sujeito criativo, crítico, reflexivo, colaborativo e que seja capaz de trabalhar em grupo e de resolver problemas reais, né? Fala que a metodologia ativa, ela se baseia em forma de desenvolver um processo de aprender e utiliza experiência real ou simulada, né, que visa resolver desafios da prática social ou profissional em diferentes contextos. Também fala que o livro ele foi escrito com o intuito de fomentar a aplicação de metodologias ativas de aprendizagem na sala de aula e objetivando a investigação pedagógica disso tudo. O que mais que tem aqui no livro? Fala que as estratégias pedagógicas elas podem ser classificadas como avaliação formativa do aprendizado, investigação de problemas, solução de problemas, textos e casos. No prefácio eles disseram que buscou apresentar essas estratégias de um modo uniforme, seguindo uma estrutura didática de introdução, competência, sequência didática, recomendação e exemplo. Então, é isso. Vamos iniciar a parte 1, a sala de aula inovadora. Por que inovar na educação? Twine Daros. Vamos lá. Ao conversar com alunos da educação básica e do ensino superior sobre os modos de ensinar e aprender, o ensino essencialmente transmissivo, centrado unicamente no conhecimento do professor, é motivo para muitas insatisfações. Reclamam não só do fato de terem de ficar horas ouvindo, mas reclama-se também da rigidez dos horários, reclama-se do distanciamento do conteúdo proposto com a vida pessoal e profissional e dos recursos pedagógicos que são pouco atraentes. Ao conversar com professores, as queixas são similares. Reclamam da falta de envolvimento, do excesso de desinteresse dos alunos e das condições do exercício docente, ou seja, ninguém está satisfeito. Mesmo diante de tantos avanços tecnológicos e científicos, o modelo de aula continua predominantemente oral e escrito, olha isso, assim como os recursos utilizados. Nesse contexto, têm-se mantido intactos muitos giz, caderno e caneta. Quando mudam, ganham uma nova roupagem por meio da utilização de instrumentos audiovisuais, como a inserção de filmes, vídeos e apresentações gráficas e projetores multimídia. Já os alunos continuam a receber o conteúdo passivamente e cada vez mais esperam tudo produzido pelos professores. Olha que loucura isso aqui. Mesmo diante de todos os avanços tecnológicos que a escola teve, o modelo da aula continua sendo o mesmo, né? Os alunos ainda recebem o conteúdo de maneira passiva, tanto se o professor usar tecnologia ou não. Esse é o cenário. Somado a esse cenário, em maio de 2015, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é a OCDE, divulgou os resultados do Program for International Student Assessment, o PISA, meu inglês é péssimo.
O PISA é uma avaliação trienal de conhecimentos e competências de estudantes de 15 anos nas áreas de leitura, matemática e ciências. É realizada em 30 países integrantes da OCDE e convidados. Entre os 76 países avaliados, o Brasil está na 60ª posição. Olha isso, então, somado a esse cenário, a OCDE ele divulgou o resultado do PISA. E no PISA, o Brasil está na posição 60. O PISA é uma avaliação feita em estudantes de 15 anos. Avaliação de conhecimento e competência feita de 3 em 3 anos. Avalia-se leitura, matemática e ciências. Então, diante de todo esse contexto, lá vai uma pergunta. Como modificar os modos de aprender e ensinar das instituições para gerar resultados mais positivos? Como garantir que os alunos se apropriem do conhecimento historicamente acumulado e os relacionem com o cotidiano? Como gerar maior engajamento, motivação e responsabilidade nos alunos? Quais estratégias pedagógicas podem auxiliar o professor e tornar as aulas mais significativas? Concorda-se com Carbonell, pois não se pode olhar para trás em direção à escola ancorada no passado, em que se limitava a ler, escrever, contar e receber passivamente um banho de cultura geral. A nova cidadania que é preciso formar exige, desde os primeiros anos de escolarização, outro tipo de conhecimento, uma participação mais ativa. O Carbonell está falando aqui que a nova cidadania que a gente precisa formar, que precisa ser formada hoje, ela exige um conhecimento e uma participação mais ativa desde os primeiros anos na escola. Criar condições de ter uma participação mais ativa dos alunos implica absolutamente a mudança da prática e o desenvolvimento de estratégias que garantam a organização de um aprendizado mais interativo e intimamente ligado com situações reais. Por isso, a inovação na educação é essencialmente necessária. Então, a inovação na educação, ela é essencialmente necessária. A inovação é uma das formas de transformar a educação. Olha isso. Criar condição para que os alunos tenham uma participação mais ativa vai implicar na mudança da prática e do desenvolvimento das estratégias. Elas têm que garantir a organização de um aprendizado mais interativo e mais ligado com situações reais. A inovação é uma das formas de transformar a educação. Inovar é uma palavra derivada do latim, né, que é o in mais novare, que o significado é fazer o novo, renovar, alterar a ordem das coisas, ou de uma maneira mais simplificada, ter novas ideias, ou mesmo aplicar uma ideia já conhecida em um novo contexto. O processo de inovação é realizado desde o início da história da humanidade. Primeiramente, para a sobrevivência e mais tarde para a evolução e o progresso. Mas, na contemporaneidade, devido à aceleração na produção de novos conhecimentos científicos e tecnológicos, a capacidade de inovar tem sido cada vez mais crucial. A OCDE define que a inovação vamos ver aqui, definição sobre inovação da OCDE.
Implementação de um produto, né? Esse produto ele pode ser um bem ou um serviço, produto novo ou significativamente melhorado, ou um processo ou um novo método de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas. Essa é a definição de inovação da OCDE. E ainda, de acordo com o Manual de Oslo, é por meio da inovação que novos conhecimentos são criados e difundidos, expandindo o potencial econômico para o desenvolvimento de novos produtos e de novos métodos produtivos de operação. O Manual de Oslo também afirma que esses melhoramentos dependem não apenas do conhecimento tecnológico, mas também de outras formas de conhecimento que são usadas para desenvolver inovações de produto, processo, marketing e organizacionais. De acordo com Terra, muitos produtos ou serviços considerados inovadores são baseados em ideias de outros ou em adaptações que recebem uma nova forma, transformando-as em êxito para os usuários. Terra ainda destaca que para as pessoas, o Terra ainda destaca que todas as pessoas têm capacidade de inovar, todas as pessoas têm capacidade de inovar, mas ele ressalta que a inovação envolve dois elementos fundamentais, que são, vou até mudar a cor aqui, a criatividade e a produção de novas ideias. Produção de novas ideias, que devem ser capazes de ser implementadas e gerar impacto. A inovação no âmbito educacional deve ser compreendida de modo mais amplo, de acordo com os estudos de Carbonell. Então, a inovação educacional, segundo Carbonell, trata-se de um conjunto de intervenções, decisões e processos com certo grau de intencionalidade e sistematização. Então, conjunto de intervenções, decisões e processos com certo grau de intencionalidade e sistematização, que tratam de modificar, olha que doideira, tratam de modificar atitudes, ideias, culturas, conteúdos, modelos e práticas pedagógicas, e por sua vez, introduzir em uma linha renovadora novos projetos e programas, materiais curriculares, estratégias de ensino-aprendizagem, modelos didáticos e outras formas de organizar o currículo, a escola e a dinâmica de classe. Então, isso é a inovação educacional. Primeiro, ela é um conjunto de intervenções, decisões e processos que tem certo grau de intenção e sistematização, e isso trata de modificar atitudes, ideias, culturas, conteúdos, modelos e práticas pedagógicas, né? E, por sua vez, elas introduzem uma linha renovadora, novos projetos e programas, materiais curriculares, estratégias de ensino-aprendizagem, modelos didáticos e outra forma de organizar e gerir o currículo, a escola e a dinâmica da classe. Independentemente da implementação de um modelo ou uma nova estratégia inovadora, toda a prática educativa deve ter caráter intencional e necessita de planejamento e sustentação. Então, toda a prática educativa deve ter caráter intencional
e ela necessita de planejamento e sistematização. Nesse sentido, é fundamental que seja explicitada a concepção de educação que se tem como elemento norteador. Ou seja, precisa-se ter clareza de qual é a função social da escola e da universidade, de para que se ensina e de quais resultados se espera por meio do ensino que se propõe. Além disso, é preciso levar em conta os diversos fatores que contribuem para a configuração de um processo inovador, que implica a criatividade dos sujeitos, a motivação para efetivar as ideias, o conhecimento, os recursos e materiais possíveis. Então, nessa perspectiva, inovar, acarreta uma nova prática educacional e com finalidade bem estabelecida. Mas é necessário que as mudanças, elas partam de questionamento das finalidades próprias da experiência educacional, como um aspecto que vai promover a reflexão-ação docente, ou seja, a inovação como um processo e não como um fim em si mesmo. Então, a inovação, ela é um processo. A inovação, ela não é um fim em si mesmo. Apesar da crescente concorrência, a inovação na educação, ela vem para dar fôlego às instituições educacionais, pois, em face da oferta abundante de informação, tem muita informação hoje, a mediação na aquisição do conhecimento garante à educação uma importância não superada. Em decorrência, pode-se compreender que toda inovação educacional, explícita ou implicitamente, questiona a finalidade da ação educativa que se está desenvolvendo e busca novos meios que se adaptem às novas finalidades da educação. Para Christensen, Horn e Johnson, o processo de ensino-aprendizagem, ele deve ter como elemento principal, qual é o elemento principal do processo de ensino-aprendizagem? É a motivação. Mas é a motivação que gera engajamento dos alunos. É a motivação que gera engajamento dos alunos no processo de ensino-aprendizagem. E leva esses alunos a assumir a responsabilidade pela sua aprendizagem. E esses alunos acabam desenvolvendo o protagonismo estudantil. Experiências como atividades realizadas em grupos, mais de um professor na classe acompanhando a execução de tarefas, realização de projetos, solução de problemas reais e estudos de caso, são estratégias que, se bem conduzidas, elas podem gerar uma verdadeira inovação pedagógica. Quando se trata de inovação, há ainda as experiências que vão muito além. Como a proposta por Horn e Stacker. Os autores abordam a relevância da inovação disruptiva e mostram como esse modelo pode mudar a forma de ensinar e aprender. Na obra Blended, usando a inovação disruptiva para aprimorar a educação, os autores Horn e Stacker apontam que o ensino híbrido, quando ele é aliado ao aprendizado
por meio de competências, quando esses dois estão aliados, atende o perfil dos alunos de hoje, da contemporaneidade, porque permite a personalização do ensino e apresenta meios significativos para efetivar a inovação na educação. De acordo com as pesquisas e as experiências dos autores, as práticas pedagógicas propostas pela metodologia do ensino híbrido têm disseminado nas redes de ensino de todo o mundo por oferecer aos alunos acesso a um aprendizado interessante, eficiente e personalizado às suas necessidades reais. O Book Institute for Education também tem defendido a necessidade de um ensino mais envolvente e significativo. E nesse contexto, esse instituto ele publicou recentemente um material sobre aprendizado baseado em projetos. É importante considerar que o Book Institute for Education é uma associação norte-americana especializada em disseminar práticas desse tipo de aprendizagem. Então, eles são especialistas em projetos. A associação tem defendido em sua obra Aprendizagem Baseada em Projetos que essa forma de ensino deve ocorrer com base nos principais elementos: ter conteúdo relevante, ser capaz de desenvolver habilidades para o século XXI, possibilitar o exercício de exploração, organizar-se em torno de questões orientadoras, criar necessidade nos alunos em aprofundarem os estudos, oportunizar a voz e a escolha, exercitando o protagonismo estudantil e gerar apresentações públicas, pois ao mostrar o produto de seu esforço para outras pessoas, aumenta-se a motivação. Então, quando você, além de ter a base em todos esses elementos, quando você mostra o produto do seu esforço, você cria motivação nos alunos. E esses alunos fazem os seus trabalhos com melhor qualidade. A inovação, por meio de práticas que estimulem o aprendizado ativo, também é citada por Vickery. Para a autora, o professor precisa conhecer bem seu grupo de alunos e, a partir disso, ele tem que criar um ambiente de confiança, um ambiente que promova debates, que promova a criatividade e a reflexão, que exercite a capacidade do aluno correr riscos. Opa, deixa eu voltar aqui, esqueci a canetinha. Correr riscos por meio de sua exposição, opinião, etc. Sabe-se que em espaços nos quais os professores eles assumem a centralidade do processo e apresentam como detentores de todo o conhecimento, você impossibilita a participação mais ativa dos alunos e ainda se instaura um medo de errar, do aluno se arriscar e de participar. A inovação, ela cria possibilidades de estabelecer relações significativas entre os diferentes saberes, de maneira progressiva, para ir adquirindo uma perspectiva mais elaborada. A inovação, ela converte as escolas em lugares mais democráticos, atrativos e estimulantes. A inovação, ela estimula a reflexão teórica sobre vivências, experiências e também a inovação, ela vai estimular diversas interações das instituições educacionais, vai romper com a cisão entre concepção e execução, que é uma divisão própria do mundo do trabalho. A inovação, ela amplia a autonomia pedagógica
e gera um foco de agitação intelectual contínuo. Traduz ideias práticas e traduz ideias, traduz práticas, traduz o cotidiano, mas sem nunca se esquecer da teoria, mas sem nunca se esquecer da teoria. Destaca-se que a inovação nunca é empreendida de modo isolado. Olha, isso cai aqui, ó. A inovação, ela nunca é empreendida de modo isolado, mas ela é empreendida pelo intercâmbio e cooperação permanente das pessoas envolvidas. Nesse sentido, para que se garanta o processo de inovação, deve-se contar com novos recursos tecnológicos, nova estrutura que possibilite a interação, um novo modelo de formação docente e, principalmente, a incorporação de novos saberes, sem desconsiderar o conhecimento científico clássico. É preciso considerar que a inovação, ela não corre apenas no plano pedagógico. Inovação, ela não corre só no pedagógico, mas ela também corre no epistemológico. Atualmente, algumas instituições de educação básica e ensino superior no Brasil e no mundo que, apesar de dificuldades, elas conseguiram realizar inovações e transformar as formas de ensinar em suas instituições. O Ginásio Experimental de Novas Tecnologias Educacionais, o GENT, no Rio, a Lumiar, em São Paulo, a Escola Ponte, em Portugal, a Singularity University nos Estados Unidos e a Faculdade Uniamérica, em Foz do Iguaçu, são exemplos importantes que ilustram que a inovação é possível. Descartando-se a apologia da inovação como um mero modismo educacional na instituição escolar, outrora o espaço majoritário de transmissão do conhecimento sistematizado, está posto o desafio de concorrer com outros meios de acesso ao conhecimento. Então, vamos descartar essa apologia aqui, da inovação como um mero modismo, tá? Está posto o desafio de concorrer com outros meios de acesso ao conhecimento. Então, se os alunos conseguem estabelecer relações entre o que aprendem no plano intelectual e as situações reais, experimentais e profissionais ligadas aos seus estudos, certamente a aprendizagem será mais significativa e enriquecedora. Então, se o aluno ele estabelece uma relação entre o que eles aprendem no plano intelectual com as situações reais, experimentais, profissionais que são ligadas a seus estudos, eles têm uma aprendizagem mais significativa e enriquecedora. Agora vamos finalizar o vídeo com duas questões. Primeira questão. De acordo com o livro A Sala de Aula Inovadora, marque a alternativa correta. A sala de aula tradicional, baseada na hegemonia da aula expositiva, ainda é essencial para que a qualidade da educação melhore. Gente, lá no livro A Sala de Aula Inovadora, ele diz que o ensino tradicional
ele ainda é uma grande barreira a ser vencida. Então, a letra A não é a correta. Alternativa B. O autor diz que a aula expositiva é uma ótima maneira de ensinar, mas uma péssima maneira de aprender. Assim, é um elemento desnecessário no contexto educacional. Gente, até aqui, correto. A aula expositiva é uma ótima maneira de ensinar, mas uma péssima maneira de aprender. Mas o autor ele não fala que a aula expositiva é desnecessária. Ela fala que a aula expositiva ela tem que ser secundária e complementar. Então, a letra B também não é nossa questão. Alternativa C. Para que o aprendizado seja efetivo, ele exige aplicabilidade do conhecimento compreendido para que ele possa ser cognitiva e mnemonicamente fixado de forma indelével. Exatamente, essa é a nossa questão correta, mas no concurso você nunca vai ir para outra questão sem conferir a última. Vamos ver a última? As atividades pedagógicas de uma instituição de ensino não devem ser orientadas a apresentar forte contextualização. Como assim? Elas têm sim que apresentar forte contextualização e correlação com a realidade, com o intuito de aplicar conteúdos efetivamente significativos para o desenvolvimento de competências úteis e necessárias. A letra D também não é a nossa. Então, alternativa correta, alternativa C. Próxima questão. De acordo com Camargo, no livro A Sala de Aula Inovadora, marque a alternativa correta. Criar condições. Ele quer a correta, você sempre circula aqui. Criar condições de ter uma participação mais ativa dos alunos implica absolutamente a mudança da prática e o desenvolvimento de estratégias que garantam a organização de um aprendizado mais interativo e intimamente ligado com as situações virtuais. Na verdade, não é virtual, é com as situações reais. Então, a letra A não é. Nem todas as pessoas têm a capacidade de inovar, mas ressalta que a inovação envolve dois elementos fundamentais: a criatividade e a produção de novas ideias que devem ser capazes de ser implementadas e gerar impacto. Olha isso aqui, ó. Quando ele fala que nem todas as pessoas têm a capacidade de inovar, lá no livro falam que todas as pessoas têm a capacidade de inovar. Então, letra B também não é. Letra C. A inovação educacional trata-se de um conjunto de intervenções, decisões e processos com certo grau de intencionalidade e sistematização que tratam de modificar atitudes, ideias, culturas, conteúdos, modelos e práticas pedagógicas. Parece que é a nossa C. Vamos ver a D. Inovar acarreta uma nova prática educacional com finalidade bem estabelecida, mas é necessário que essas mudanças partam de questionamento das finalidades da própria experiência educacional, com o aspecto promotor da reflexão ação docente, ou seja, a inovação com o processo e com o fim em si mesmo. O erro está aqui, ó. A inovação, ela não tem um fim em si mesma. A inovação não tem um fim em si mesma. Então não é. Alternativa correta, letra D. Então chegamos ao fim desse vídeo. Estudamos a apresentação, o prefácio e o capítulo 1 do livro A Sala de Aula Inovadora. Até a próxima e bons estudos.